E aí eu vou jogar lá no grupo para a gente decidir se a gente faz o simulado no domingo ou no sábado, né? O dia que for melhor para todo mundo que der conta de responder as questões. Ou então eu vejo se eu deixo liberado no sábado durante o dia todo, né? E o domingo durante o dia todo, mas vou deixar apenas 2 dias. E aí essas questões eu vou analisar as respostas, porque vai ter TRI, né? Para quem não sabe, TRI é um esquema de resolução de questões, considerando as questões mais difíceis, uma pontuação diferenciada das questões mais fáceis, certo? Analisando também se o camarada ele acerta muitas questões difíceis e não acerta as fáceis, teria algum problema ali de resolução, né? Então, vamos se basear nesse modelo. Não sei se vocês perceberam, mas a lista de exercícios da semana passada ela é bem maior que a lista da outra semana. Bem mais um pouquinho ali, mais complicada também. O Daí Júnior falou comigo, achou. Então a gente vai tratar hoje do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Aí tem aí a análise dos gráficos, porque vai estar em cada ponto desse, né? No movimento uniforme a gente vai tratar dos gráficos do movimento uniforme e também vamos tratar dos gráficos do movimento retilíneo e uniformemente variado. Vocês vão ver que eu vou me deter muito aqui, sempre em movimento uniforme ou em movimento uniformemente variado. O porquê disso durante a aula eu vou comentar, tá certo? Estão me escutando? Né? E aí vamos começar analisando essa imagem, que tem algo interessante nela aqui. O que vocês veem nessa imagem? Que a gente pode notar. Satélite seriam ondas eletromagnéticas, né? Isso aí é um assunto para outro momento. Mas são ondas. E a gente tem um satélite, a Terra, e esse satélite na mesma posição, né? Teoricamente ali, numa mesma posição. O que é interessante, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, que se tem um satélite que manda um sinal, por exemplo, se tem um satélite que manda um sinal de televisão, ele está sempre naquela mesma posição, acompanhando você, né? Por exemplo, se ele estiver na mesma direção que você, em relação a você, ele vai continuar nessa mesma direção. E a gente está em movimento e esse satélite também está em movimento na mesma posição que você. Já parou para pensar nisso? Antigamente, né, antes de estudar física, eu achava que os satélites eles ficavam simplesmente lá orbitando a Terra, mas nunca parei para pensar que eles ficavam na mesma posição que eu, né, na mesma região que eu. Por exemplo, um satélite que uma rede de televisão, um satélite da Oi, da Claro, não sei, que ele quis lançar e ele direciona a posição daquele satélite para o Brasil, ele vai continuar naquela posição, transferindo o seu sinal para o Brasil. E esse satélite tem a mesma velocidade, no caso de rotação, que você tem. Ou seja, ele não muda sua velocidade. Sua velocidade é constante. Vocês concordam comigo? Esqueci. Ora, se ele sempre manda o sinal do mesmo jeito, ele está sempre lá, é como se fosse a Lua, né? A Lua é um exemplo disso também. Quando você olha, está lá. E ele não vai embora. Continua sempre com a mesma velocidade. Então, os satélites são um exemplo de algo na física que a gente chama de movimento uniforme. Movimento uniforme.
E isso é interessante porque essa palavra uniforme, ela representa o quê? Algo que é constante, algo que se repete, ou seja, que não muda. Então, o movimento uniforme na física, ele representa um tipo de movimento em que a velocidade daquele objeto, daquele móvel, seja lá o que for, essa velocidade ela é constante ao longo do tempo, né? Ela não muda. Lembrando que na aula passada, na nossa última aula, a gente viu que movimento é a mudança de um móvel de posição em um determinado tempo. Então você imagina, ele sempre vai mudar de posição, ou seja, ele sempre vai se deslocar com o mesmo intervalo de deslocamento em um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, ele tem uma velocidade constante. Um exemplo prático disso são os satélites. Outro exemplo prático disso é o próprio elevador. O próprio elevador. É por isso que eu coloquei essa imagem animada aí de um elevador. Por quê? Quando você está dentro, quem aqui já ficou dentro do elevador? Quem já ficou? Né? O elevador, quando ele sobe, né, e em um determinado posição, é claro, antes dele parar e depois um pouco que ele sobe, ele percorre ali uma velocidade constante. Você vê que se for muito alto o prédio, quem já subiu um prédio de 26 andares, 30 andares, vai perceber que em um certo momento você acha até que está parado ali. Dentro do elevador, o elevador está parado. Porque você está em uma velocidade constante. Velocidade constante quer dizer o quê? Quer dizer que o camarada ele está percorrendo as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo, ou seja, velocidade constante. Lembrando que velocidade é o quê? Velocidade é a variação, né, de posição do camarada em um determinado intervalo de tempo, ou seja, quanto ele andou e o tempo que ele gastou para andar, né? Seja lá qual foi o seu deslocamento. Então, se ele percorre as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo sempre, ali a gente vai ter uma velocidade constante. Então, um movimento considerado uniforme. Um exemplo disso é também a Lua com a Terra, né? Os satélites. E essa imagenzinha que eu coloquei aí, sim, Otávio. Tem alguma coisa a ver com o quê? Tá travando aqui. Se você quiser digitar a pergunta, que aí para mim tá travando. Não sei se é a minha internet ou é a sua internet, mas está travando. Então, oi, tá escutando? Daí, boa noite. Estamos escutando?
Foi? Ah, a sua pergunta foi o quê? Sim, o que seria um ano bissexto? Mas você sabe por que esse ano tem um dia a mais? Por quê, Manuel? Quer di- Não quer dizer que, teoricamente, você está numa velocidade maior que a outra, né? Ou demoraria um dia a mais para a Terra, no caso, terminar aquele movimento de translação. Na verdade, é só uma compensação mesmo dos outros anos ali, daquela faixa de anos, que não se tem o completo 366, porque sempre vai dar 365 dias e alguma coisa. E aí, para não ficar quebrado, porque não tem dia quebrado, os camaradas vão, né, inventaram esse ano bissexto para compensar. Beleza? Hum. E aí, isso aí relaciona matematicamente, né, um pouco com o que o Odaí acabou de falar, com uma volta completa no arco, né? E aí daria 360 que você acabou de dizer. Tá tudo conectado, né? As ciências, elas estão todas conectadas. Então, recapitulando, o movimento uniforme é aquele em que há a presença de deslocamentos iguais no mesmo intervalo de tempo. O movimento dos satélites são um exemplo disso. O movimento, é claro, certo, em alguns sistemas, tá? Não é claro quando o elevador, que eu vou citar agora o elevador, não quando você aciona o elevador, ele vai acelerar para sair do chão. E quando ele vai parar, ele vai desacelerar. E já é outro tópico. Mas durante o processo, durante a subida, o elevador ele segue ali com uma velocidade constante. Ok? Entendido isso? Então, movimento uniforme, aquele que apresenta, e aí a gente chega nas características agora, né? As características do movimento uniforme. Ou seja, ele precisa ter, é essencial que ele tenha uma velocidade constante ao longo do tempo. Apresentou velocidade constante, com certeza vai ser um movimento uniforme. Por quê? Em uma velocidade constante, é consequência um deslocamento constante, né, ao longo do tempo. Ou seja, se o camarada anda 1 metro, ele vai andar mais 1 metro, que vai dar 2. Depois ele vai andar mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro. Ou seja, o deslocamento vai ser o mesmo no mesmo intervalo de tempo. Se ele andou 1 metro por segundo, ele vai andar sempre 1 metro por segundo. A sua velocidade e o seu deslocamento vai ser contínuo, né? E constante. A aceleração vai ser zero. Por quê? A aceleração é a variação da velocidade. Então, se sua velocidade é constante, ela não muda, consequentemente, a aceleração é nula, é zero. Você não tem mudança de velocidade. Se não há mudança de velocidade, não vai haver mudança, né? Não vai haver presença de aceleração. Então, essas são três características principais do movimento uniforme. Primeiro, novamente, recapitulando, a velocidade é constante. O deslocamento também é constante. Se ele andou 1 metro, vai continuar andando sempre em intervalos de 1 metro. Não quer dizer que ele vai ficar parado, né? Tipo, se eu estou na posição zero e cheguei a andar 1 metro, pronto, ali meu deslocamento foi de 1 metro.
Vou andar mais 1 metro de novo no mesmo período de tempo, ou seja, agora vou para 2. Depois vou para 3, 4 e assim sucessivamente, enquanto eu continuar com essa velocidade constante. Isso vai me dar um deslocamento constante e também uma aceleração constante, porque não vai haver aqui aceleração. Não estou mudando a velocidade. Oi, Odaí. Tem sim. Tem sim, a gente pode ver sim. Características do movimento uniforme. Entendido isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? A gente só praticamente eu falei o que era o movimento uniforme e repeti, né? Depois você entrou e vimos agora as características. Sim. Continua ainda nas características do movimento uniforme. Esse movimento que apresenta aí, né, uma velocidade constante, ele também vai nos dar dois tipos de movimentos a partir dele. Qual seria? Um vai se chamar progressivo e o outro vai se chamar retrógrado. O que é que acontece? Né? As duas características desses dois movimentos praticamente é a seguinte. Na velocidade, quando o movimento ele apresentar uma velocidade constante positiva, esse movimento vai ser chamado de progressivo. Por quê? Porque ele segue a velocidade, ele segue a mesma direção que o movimento. Ou seja, então ali eu vou ter uma velocidade positiva. Se eu tenho uma velocidade positiva, então você sabe, esse movimento ele vai ser chamado de progressivo, progresso. Progresso é avante, né? Então, é positivo, representa progresso. Movimento aqui, progressivo. Agora, se a minha velocidade ela apresentar um valor negativo, digamos que essa velocidade seja negativa, caso isso aconteça, e aí esse movimento vai ser chamado de retrógrado. Não quer dizer que o camarada está andando para trás, certo? Não estou querendo dizer que está dando ré, não. O que é que acontece? A direção da velocidade é contrária, teoricamente, do movimento que deveria ser feito. Um exemplo disso, o que eu acho que Manuel citou na nossa aula passada. Digamos que eu saí da Paraíba e fui até o Paraná, certo? Essa é a minha direção. Minha casa é na Paraíba e fui até o Paraná. Na minha casa, o marco tem lá uma placa dizendo quilômetro zero. Cheguei no Paraná, tem uma placa dizendo quilômetro 2.500. Minha velocidade foi positiva ou foi negativa? Que eu percorri nesse trajeto. Positivo. Agora, quando eu fizer o movimento de volta para casa, você vai perceber que é como se eu estivesse andando decrescente o movimento. Minha velocidade, nesse caso aqui agora, será negativa. Esse movimento vai ser chamado de retrógrado. Então, quando se apresentar para você uma velocidade negativa, esse movimento será chamado de retrógrado. Quando ele apresentar uma velocidade positiva, esse movimento será chamado de progressivo. E Emmanuel, eu me lembro que o Emmanuel recorrentemente falou que isso não fazia sentido para ele. Deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu tentar desenhar isso, né? Deixa eu tentar desenhar isso.
Vamos lá. Isso tudo depende do referencial. Ó, se essa aqui é a minha casa. Vamos lá. Essa aqui é a minha casa. Não é a mesma casa que os meus alunos fizeram essa semana que eu postei no Instagram, mas é a minha casa, né? Aquela casa ali foi profética. Digamos que essa aqui é uma escola que eu vou trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Paraná, né? Eu citei. Aqui eu tenho uma placa dizendo assim: quilômetro zero. Durante o percurso eu vou ter outras placas, Manuel. Vou ter uma placa com 10, vou ter uma placa com o quilômetro 100. E no final eu tenho a última placa dizendo quilômetro 2.500. Ou seja, a direção do movimento foi essa. Digamos que eu levei, vamos lá, né? Para a gente ter uma noção disso. Meu deslocamento foi de quanto? Deslocamento. 2.500 quilômetros. Digamos que esse percurso aqui eu fiz em 4 dias. Fiz esse percurso em 4 dias. Se for em 4 dias, isso dá praticamente quantas horas? 96 horas. Ou seja, minha velocidade foi de quanto? 2.500 dividido por 96. Isso aqui dá quanto? Vocês estão com o caderno aí. Ó, 250 por 96 dá 2, né? Vai dar 2 vezes 6, 12, a 1, 18 com 19. Não é isso? Sobra 8. Sobra 6. 68. 68? Tá certo? 68? 58. 58. Baixou o zero aqui. 580 vai dar quanto? Seis? Dá 6 mesmo? Bora, Manel. Bora. Vai dar aí. Bora, Alice. Dá 6 mesmo? Era pra vocês terem feito aí já. 576? Parar aqui. Vai dar em torno de 26. Caramba, o cara ia quase parando. Eu ia quase parando, né? Eu acho que eu ia de bicicleta, por certo. Uma média de 26 km por hora. É claro que houve paradas, né? Eu estou fazendo aqui a relação da minha velocidade média. Não estou fazendo da minha velocidade instantânea. Por quê? Hã?
Isso, ou seja, eu estou contando a minha média do meu trajeto. Agora, se eu estivesse contando instantânea, instantânea é o quê? Naquele instante, naquele tempo, naquele ponto, naquele momento. Aqui não, estou considerando todos os instantes, ou seja, meu intervalo de tempo. Então, a média deu 26 km por hora. Agora, digamos que eu fiz esse mesmo trajeto, só que houve uma mudança agora. Eu fiz esse trajeto de volta. O que vai mudar no trajeto de volta? O deslocamento é o mesmo? É, só que com uma diferença. Lembrando que deslocamento faz parte o quê? A posição final que você chegou, menos a posição inicial de onde você saiu. Como eu estou voltando, quem é minha posição final? 0. E menos quem é a minha posição inicial? Boa noite, Camille. Quem é minha posição final, inicial agora? 2.500. E agora? Deslocamento foi o quê? Menos 2.500 quilômetros. Por isso que vai dar negativo. Tá entendendo? É porque eu considero de onde eu saí até onde eu cheguei. É essa variação. Entendeu? É claro que você vai percorrer os mesmos 2.500. A diferença é, você está voltando. A sua velocidade é diferente da direção do movimento. E aí, quando isso acontecer, porque nesse caso agora, digamos que eu percorra os mesmos dias, ou seja, eu demore novamente 4 dias para fazer esse movimento, Camille, a minha velocidade agora, em vez de dar 26, vai dar menos 26 km por hora. E aí, esse movimento vai ser chamado, como eu disse para vocês, de retrógrado. Tá certo? Então, a diferença é, esse movimento aqui foi progressivo e esse movimento aqui vai ser chamado de retrógrado. E aí, qual é a diferença entre eles? Muito simples. Quando você analisar a questão, quando você vê o problema e você vê que a velocidade ela é negativa, você já vai saber e ter de conta de quem a gente está falando. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Entendido? E aí, Manuel, e agora? Camille, a gente está vendo aqui a respeito dos movimentos, né? Hoje a gente está tratando aqui o movimento uniforme e movimento uniformemente variado, certo? Nesse instante a gente estava tratando aqui a diferença entre o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Lembrando que movimento uniforme é aquele em que a gente tem uma velocidade constante, ou seja, o camarada ele vai andar a mesma velocidade no percurso em que ele estiver. Então, se ele tiver a mesma velocidade, o seu deslocamento também vai ser o mesmo. Se eu andei 1 metro aqui, quando for com 2 segundos, andarei mais 1 metro. Com 3 segundos, mais 1 metro. Com 4 segundos, mais 1 metro e assim por diante. No movimento progressivo, como eu falei, a velocidade é positiva, porque a direção do móvel, a direção da velocidade, ela acompanha o movimento. Já nesse caso aqui, em que ele é retrógrado, acontece o contrário. A velocidade dele, a direção dessa velocidade é contrária com a do movimento que ele teria feito antes. Então, por isso que as características desses dois movimentos são: se a velocidade é positiva, progressiva. E você lembre, se é positivo, é progresso, né? Progresso é coisa boa, é positivo.
Agora, se é negativo, né, aí é retrocesso, é retrógrado. Entendido aqui? Alguma dúvida? A gente vai já ver uma questão aqui para ver se vocês estão afiados. E aí, nesse caso aqui, isso aqui seria um movimento uniforme ou não seria um movimento uniforme? Seria um movimento uniforme, só que variado, né? Porque ele apresenta, sim, aceleração. E aí é isso que eu queria fazer a pergunta a vocês agora. Era em relação ao quê? Será que é possível um móvel ele ter, certo? Ele ter um comportamento uniforme, ele ter um movimento uniforme? Isso. Então, será que é possível um móvel ele ter um movimento uniforme? Olha só, não variado. Ele percorrer um movimento uniforme, sem ser uma reta, porque geralmente a gente vê só assim, movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo e uniforme porque está numa reta. Mas é capaz dele ter esse tipo de movimento sem ser numa reta? Isso mesmo. E aí o nome dele já a gente vai estudar o movimento circular ainda, mas aí seria chamado de movimento o quê? Eita, passei demais. Voltou. Seria chamado de movimento circular uniforme. Ele apresenta também uma velocidade constante. Só que nesse caso aqui, em vez de ele percorrer distâncias comuns, né, ele iria percorrer ângulos. Foi por isso que a gente tratou aqui, antes de entrar na física, em si, nas nossas primeiras 4 aulas, a gente fez aquelas revisões de matemática básica, e uma daquelas revisões a gente tratou aqui a parte de trigonometria. Porque quando formos estudar a parte do movimento circular uniforme, vamos necessitar daquele conhecimento de trigonometria, o conhecimento de ângulos e tudo mais. Passado isso aqui, ó. Aí nesse caso aqui é uniforme. Você vê que a tartaruga está mais rápida que eu, né? Ela está percorrendo 10 centímetros por segundo. Isso você vê que é uma constância, né? É constante. Porque no primeiro segundo ele andou 10 centímetros. No segundo centímetros foi para 20. No terceiro, 30. Com 4 segundos, aí ele percorreu 40 centímetros. É aquilo que eu falei para vocês, que o valor de velocidade, quando você entende isso realmente, faz algum sentido. Não é só um valor numérico, não. Ele faz algum sentido. Porque quando eu estou tratando, velocidade é 10 metros por segundo. Isso indica o quê? Indica que o camarada ele percorreu 10 metros em 1 segundo. Ou em 2, ou em 3, não sei. Ele indica alguma coisa. Ele dá informações para você. Não é só um valor numérico. Todo mundo conseguiu compreender que essa tartaruga ela está seguindo o movimento uniforme? Boas. Vamos analisar os gráficos agora, né? Geralmente os alunos têm muita dificuldade em gráficos, mas sinceramente é uma das partes mais fáceis da gente analisar. Olha aí, temos o gráfico do movimento progressivo e temos o gráfico do movimento retrógrado. A diferença é, se esse valor é constante, né, e aí o que acontece? Se o valor é negativo, lembrando que a gente tem aqui um plano cartesiano, né, um eixo x e y,
O que está para cima é positivo, o que está abaixo da reta é negativo, o que está à direita é positivo, o que está à esquerda é negativo. Então, esse valor aqui, olha só, do movimento progressivo, ele está subindo ou está caindo? O que vocês acham? Esse vinhozinho aqui que eu estou apontando para ele. Ele está subindo ou está descendo? Está subindo. Então, se você vê uma reta, né? Se você vê uma comparação entre posição e tempo e está subindo, quer dizer que com o passar do tempo, esse deslocamento ele está aumentando. Ele não está diminuindo. Se ele está aumentando, esse movimento é progressivo. Agora, se em vez de ele aumentar, né, ele vai decrescente agora, né? O seu valor você vê que vai só diminuindo, vai ficando negativo. Por isso que é importante você entender. Se é positivo é progressivo, se é negativo é retrógrado. Como ele vai descendo aqui a escadinha, ó, aí a gente vai chamar ele de retrógrado. Assim também como esse aqui, ó. Quando desse lado aqui, em que a gente tem a relação entre velocidade e tempo, que a gente vai ter uma reta, né? Aqui uma função de primeiro grau, a gente vai ter uma reta. Como a velocidade é constante, ele é só uma reta, no caso na horizontal. Porque a gente está tratando de velocidade, né? O valor da velocidade aqui ele não vai mudar em relação ao tempo. Se ele está na parte positiva, na parte de cima, o movimento é progressivo. Se ele está na parte de baixo, o movimento é retrógrado. Deixa eu voltar aqui para nós dar uma apagada nessa rabiscada aqui. Para tratar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho velocidade, tempo. Tempo, deslocamento. Olha só. Dos dois gráficos, qual gráfico representa um movimento progressivo? Dois? Por quê? Está subindo o que? O que está aumentando? Deslocamento em relação ao tempo. Tempo. E por que o gráfico 1, então, seria um movimento retrógrado? Positivo, positivo. Abaixo, negativo, negativo, positivo, positivo. Ó, velocidade constante, só que dessa vez negativa. Velocidade negativa representa movimento retrógrado. Entendido? Não, ele continua sendo uniforme. Por quê? Porque a gente vai apresentar aqui uma velocidade constante, lembra? Aqui o deslocamento também está aumentando. O problema é a direção desse movimento. Ela é contrária. Então o valor vai ficar negativo. A questão aqui é que a gente está analisando os valores da velocidade. Velocidade negativa, retrógrada. Velocidade positiva,
o movimento é progressivo. É só isso. Entendeu? Aí você tem que prestar atenção nessa análise, né? Se é análise deslocamento-tempo ou se é análise velocidade-tempo. Se for velocidade, é um valor constante, né? Por exemplo, no tempo de 1 segundo, é essa velocidade. No tempo de 2 segundos, continua a mesma velocidade. 3 segundos, mesma velocidade. Por quê? Velocidade constante, movimento uniforme. Tá certo? Alguma dúvida? Se não há, prossigamos para o primeiro exemplo. Olha o exemplo. Um atleta dos 100 metros rasos tem um gráfico de ganho de velocidade conforme a figura abaixo. A gente tem todo um gráfico aqui, né? Um gráfico de função velocidade em relação ao tempo. Entre quais instantes podemos considerar que o atleta está em movimento uniforme? Respostas. Pequenos gafanhotos. Tem que ser a resposta de acordo com as alternativas que a gente tem aqui, né? Cinco a 8? Todo mundo 5 a 8? Alguém discorda?